Às vezes você tem que saber se desligar de determinados pontos da vida para se dar bem no que importa. O seu caminho, sua missão, seu propósito, sem enrolação, sem querer fazer demais, apenas você e o teu único objetivo. Porque as pessoas, as influências, as distrações normalmente, e você sabe bem, só te tiram do sério. Só te jogam para um prazer efêmero, um momento que não vale muito. Algo que só atrasa tua mentalidade e não te recompensa como deveria. Por isso, quer aprender agora como ficar mais focado e na sua, se preocupando menos com o que não importa? Então vamos ao que interessa. Mais caminho individual, menos tendências. Os indivíduos seguem tantas tendências atualmente. O que comprar, o que usar, como passar o tempo, o esporte da moda. É sempre uma moda, inclusive, não é? E no meio dessas influências do sistema, as pessoas vão se definhando em questão individual. Esquecem das suas personalidades, dos seus gostos pessoais, do seu lado crítico, o que consequentemente também apaga suas criatividades e poder de decisão. E é esse poder de decisão que falta na maioria. Uma ausência que torna os indivíduos cada vez mais fracos e estúpidos. Por isso, te pergunto, você vai mesmo seguir tendências, gastando tempo e dinheiro com o que querem que você gaste, ou tomará decisões individuais, construindo algo único para ti, em vez de se mostrar para os outros? Aliás, qual é o sentido de inflar tanto o seu ego, sendo que pode seguir no oculto, fortalecendo quem você é sem que ninguém te prejudique, sem que ninguém te interrompa? Entenda, aquilo que não sabem ninguém estraga. E se você souber ser discreto o suficiente, cuidando do seu caminho individual e ficando na sua, não será alvo de ninguém, facilitando seu rumo e deixando os tolos para trás, sem que percebam que você avança. Seria tudo mais fácil se parasse tanto de se importar com a opinião e com a exposição alheia. Passa tanto tempo nas redes sociais, tanto tempo pensando em comprar tal coisa, tanto tempo agradando os outros, seguindo o que seguem também, e fazendo o que costumam fazer. Só para quê? Para pertencer a essa modernidade? Para dizer que está incluído? Qual é? Você é melhor que isso. Você pode ser superior a essa gente. Não a ponto de se achar e se tornar snob, nada disso. Mas a ponto de cuidar do que é seu e cultivar a sua melhor versão, enquanto a maioria se esquece de quem são. Entenda, não se trata de ter mais dinheiro, mais amigos, mais influência. Não. Se trata de poder e autocontrole. Se trata de naturalmente ser o melhor de si, sem precisar forçar, e garantir a tua paz e estabilidade no básico. Se conquistar isso, conquista todo o resto. Logo, fuja da moda, fuja das tendências e garanta esse rumo individual, onde ninguém percebe que você cresce mais do que todos. Entenda e aceite a sua solidão. Todos nós possuímos um universo inteiro dentro de quem somos. Nossa essência, íntimo, mentalidade, labirintos que deve conhecer, dominar e de pouco em pouco aprimorar. Transformar esse labirinto em uma joia. Moldar a sua essência, destinada à força e à razão. É isso que deve edificar em si mesmo. Afinal, existem virtudes em ti, habilidades que poderia explorar, reflexões que podem muito bem se transformar em ideias e planejamentos. E onde está você para trabalhar com todos esses elementos da sua existência? Está distraído? Triste porque não tem ninguém? Se sentindo vazio porque está sozinho? Qual é? Se você ainda não se acostumou com a solidão, então, com todo respeito,
está dominado pela fraqueza psicológica. Pois mesmo que se enfie na multidão, mesmo que case e tenha filhos, mesmo que tenha uma grande família, você ainda assim estará sozinho, pois o único que é capaz de cuidar de ti e te entender 100% é você mesmo e mais ninguém. O destino de todos é seguir caminhos diferentes, se encontrando de vez em quando, se conectando, sim, mas no fim, um seguindo o próprio rumo, um seguindo o próprio propósito, e é por essa razão que na verdade está só, e ao mesmo tempo se sentindo fraco, pois você não elabora quem você é, não fortalece seus pontos fracos, não desenvolve suas habilidades, não constrói propósito em si. E quando o caminho existencial é nulo de avanços, quando você não cuida de quem deve se tornar, logo ficará perdido e sem sentido algum. Enfim, não importa o que você faça, caso não se conheça, caso não se ame e nem trabalhe em prol da sua existência, acredite, nada dará certo e nada te fará feliz. Logo, aceite esse fato. Você pode ter pessoas durante um momento do seu rumo, mas se quer realmente vencer, se quer concluir etapas extraordinárias para si mesmo e se tornar um indivíduo interessante, então deve lapidar o seu caráter e moldar a sua essência em um rumo de solitude e perseverança. Sozinho, sem apoio, sem aprovações, sem aplausos, só você e quem de fato é. Não se prenda a emoções do passado. Ah, se eu tivesse feito aquilo. Se eu não falasse tal coisa e ficasse quieto naquele momento. E se eu não tivesse errado naquela hora? Sabe, essas reflexões que se tratam do passado são boas para retirar lições e evitar que os mesmos erros se repitam. Mas ficar martelando a sua cabeça com esses achismos e hipóteses, com essas insinuações do que deveria ter feito ou deixado de fazer, isso não ajuda de nada, porque o essencial nessas horas é permanecer concentrado no presente, não de olho no passado. Imagine um caminho, por exemplo, e você andando nesse trecho. Caso olhe para trás sem olhar o que está adiante, é óbvio que tropeçará em algo, pois você perde os seus sentidos, ignora a visão e a direção correta. E é exatamente o que ocorre quando, devido às emoções do passado, ignora o seu presente. Você tropeça, erra e acumula ainda mais arrependimentos. Ou seja, nessa de se arrepender, você só causa ainda mais arrependimentos por conta desse avanço emocionado e tolo. Enfim, aprenda com o passado, mas não chore por ele. A única forma de definir a sua vida, a única maneira de mudar para valer, é diante do presente. É fazendo algo agora, em vez de se aprisionar em seus pensamentos. Se lamentar, reclamar, pensar no que deveria ter sido feito antes. Tudo inútil. Ações que apenas os fracos mantêm. Me diga, você é um fraco? Você destinará o seu presente a um fracasso, assim como fez no passado? Creio que não queira isso, correto? Então levante-se, pegue as lições e faça algo agora, em vez de ficar parado, mofando em sua mente, se enfraquecendo com sua ansiedade. Pare com isso. Faça, em vez de pensar no que deveria ter feito antes. Apenas faça. Poucas relações ou nenhuma. Amizades são de fato algo bom. Ter um bom momento, conversas interessantes, trocas de ideias, rir junto. É ótimo conhecer pessoas e interagir. Mas ambos sabemos que no mundo atual boa parte das relações mais enganam do que são benéficas de fato. Há muita inveja, ignorância, hábitos desprezíveis que, se não tomar cuidado, te consomem no meio das relações. Relacionamentos amorosos, então? Bom, você não é tolo, sabe bem que muitos são aqueles que prejudicam a vida toda
por conta do amor cego e ingênuo. Sendo assim, a melhor estratégia nesses tempos modernos é seguir o teu rumo por conta própria e deixar que certas coisas apareçam e aconteçam de forma natural. Uma amizade, um amor, não procure por essas coisas, deixe que ocorram naturalmente, no tempo em que deve acontecer. Pois se você apenas se concentrar nos teus interesses e objetivos, edificando os seus valores e construindo o seu patrimônio, em algum momento topará com pessoas que possuem a mesma visão. Já que quando segue a direção certa, você se conecta com as pessoas certas. Por isso, controle a carência. Tire da sua cabeça esse sentimento de solidão. Você não está sozinho. Tem a si mesmo. E do que adianta fazer amigos ou ter uma pessoa para namorar ou casar, se tudo é forçado e estranho? Se não há confiança, se há rapidez demais e pouca honestidade, entende? Relações humanas, como disse, já não são tão confiáveis. E você ainda vai lá e torna tudo menos confiável ainda? Por conta de sentimentos de solidão? Você é melhor que isso. Logo, não se preocupe com essas coisas. Apenas siga o teu rumo, e com o tempo encontrará pessoas e conversas interessantes. Naturalmente os valores irão se conectar, sem forçar, sem correr atrás, apenas na tranquilidade e no caráter verdadeiro. Cultive bons hábitos sozinho. As pessoas vivem procurando por aí, entre as ruas e vielas, algo para complementar a alma. Querem se sentir especiais ou desconectadas da realidade. Procuram um êxtase de felicidade, uma explosão de emoções. Algo que as façam pensar que vale a pena viver. Só que o erro desse pessoal é que procuram isso em mentiras, em ilusões vendidas pelos outros, sejam bebidas, festas, relações entre pessoas. Até mesmo entre meios profissionais querem se complementar com alguma conquista. Entretanto, é impressionante como não visualizam o básico. Afinal, se de fato querem se sentir conectadas, então por que não cultivam valores, disciplina e excelentes hábitos sozinhas? Pois quando você está consigo mesmo, se divertindo com a própria companhia, aprendendo por conta própria, vivendo algo especial sem que ninguém saiba, é nesse momento em que você mais se sentirá vivo. São nessas horas de evolução e solitude que você entende o seu real valor e como deve cuidar e preservar quem é, pois sua essência vive quando você caminha sozinho, sem distrações, apenas com seu propósito e sua disciplina. É a forma mais pura de se sentir vivo, quando você não precisa de nada a não ser sua própria alma. Logo, cultive bons hábitos, seja na leitura, nos exercícios físicos, no aprendizado entre habilidades, na culinária, na plantação e em estudos fervorosos que seja, desde que caminhe para frente consigo mesmo, pois esse ato de avançar com confiança e determinação, sem precisar de ninguém, sem buscar aprovação, apenas você e o silêncio, é esse momento especial que você mais se conecta com quem de fato é, aprendendo a se amar e, o mais importante, a zelar pelo teu próprio rumo. Ouça a sua intuição. Qual foi a última vez que você parou o que estava fazendo, largou esse celular, apagou as luzes, botou uma música no som baixo e curtiu o ambiente? Só você, o conforto, o silêncio, a música. E nesse clima, levou a sério o que a sua intuição dizia em relação às situações pelas quais passava. Seu relacionamento, a qualidade das suas amizades, o que ocorria em seu trabalho, se devia ou não confiar em alguém, ou se deveria seguir ou não tal ideia. Qual foi a última vez que você lembrou que existe uma voz em sua consciência e tirou um tempo para escutá-la, levando a sério, foco total, aprendendo e seguindo as direções que essa voz te guiava? Afinal, essa voz existe em ti.
É uma conexão entre o seu consciente e subconsciente. Ou seja, aquilo que você percebe e o que se esconde entre seus pensamentos e mentalidade. Uma voz que te esclarece aquilo que nem sabia, a hipótese que nem tinha pensado. E essa intuição não é também a voz da razão, mas uma voz para te encaminhar até a razão. E se você deixa de escutar, se passa a ignorar ou anestesiar a sua consciência, a ponto de não dar atenção para o que de fato pensa profundamente, você perde detalhes, perde controle, perde autonomia e decisão em sua vida. Portanto, é claro que o sistema quer te enfiar mais e mais distrações, mais e mais barulho desconexo, porque quanto mais barulho sem sentido, menos tempo e espaço terá para escutar a voz que pode te trazer a razão que tanto precisa nesses tempos de dificuldade. Entenda isso. A intuição é uma luz, uma base que te ajuda a se conectar com a sua essência e fazer com que entenda o que antes não conseguia. Falsidade que alguém esconde, mentiras que antes não percebia, oportunidades que deixou passar, erros que no cotidiano nem percebe que comete e que te prejudicam. Tudo isso, todos esses elementos podem ser revelados com a intuição. Sendo assim, quando é que finalmente dará atenção para a voz que mora em sua mente, em vez de se perder nesse amontoado de informações e barulhos inúteis? Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal que tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.